uma das gritas corretas, que eu sei que tu tens uma preocupação, é o campo de jogo, né? O local. Óbvio que tem muitos locais ainda a serem construídos, terminando, tem tudo isso. Mas como é que tu avalia no teu segundo campeonato, já entrando também nisso, as praças? Não é exatamente isso. Eu seria até mais crítico. Eu acho que esse é um ponto fraco do campeonato. Tá. Dizendo com honestidade, esse é um ponto que realmente precisa evoluir e muito. Eu diria hoje que a gente tem alguns estádios que não nos gera preocupação, que eu acho que claramente aqui Mangueirão, Baenão e Curuzu, por motivos óbvios, e outras praças que geram sim algumas preocupações. Isso é um ponto realmente muito sensível, porque os estádios não são, muitas das vezes, dos clubes, os estádios pertencem algumas vezes ao município, há até estádios que pertencem a entes privados, que não são os clubes e nem a prefeitura, e a gente precisa, sim, estar engrossando cada vez mais o nível de, vamos dizer assim, o sarrafo para liberar essas praças para a prática esportiva. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a sensibilidade da interiorização, a gente tem que ter a sensibilidade dos clubes que, ao jogar em casa, reforçam as suas conexões com a torcida, raízes, com a comunidade, sim, com os patrocinadores. Então isso sempre vai ser vamos dizer assim, uma estrada difícil de caminhar. Percebo algumas importantes evoluções. Por exemplo, o Parque do Bacurau agora com a iluminação do estádio. Isso eu acho que foi um ponto que a gente deve registrar como positivo. Percebo em Marabá, já, por exemplo, infelizmente não ficou pronto para esse ano, mas o estádio municipal, tive oportunidade de visitar a obra, vai ficar um espetáculo, sem dúvida nenhuma, uma praça importante para o futebol paraense. O Zinho, com todo o respeito, ele se presta para muitas coisas. Por exemplo, não sou eu que digo, a própria CBF, ele é um estádio que já não consegue suportar uma terceira fase de Copa do Brasil. Vai que o Águia sobe de divisão. Vai subir, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai subir. Então, vejo que com o novo estádio, que está quase pronto, só mais um pouquinho de esforço, ele vai aumentar demais o nível da competição. Então, assim, eu acho que tem algumas evoluções e algumas questões que precisam realmente pontuar. Acho que há um compromisso da federação de estar próximo desses clubes para apoiá-los no sentido de evoluir, mas também de cobrar o suficiente para dizer, vai chegar um ponto que não dá mais. Então, a gente tem um projeto que eu faço meia-culpa, que ele ainda não conseguiu se materializar, que é a nossa ideia é que ele seja um piloto já nessa temporada, era para ter sido na passada, mas que é o seguinte, de dizer, você tem um estádio nível A, B e C, né? O C você não pode usar na competição, o B você pode usar na primeira fase e o A você pode usar nas fases eliminatórias. Então, por exemplo, um estádio que tem um gramado nível B, de repente ele poder servir para a fase de classificação, mas não para a fase de eliminação. Tem outros estádios que não, que precisariam entender objetivamente o que os impede de ser vamos dizer, um nível A, e aí correr atrás para classificá-lo como nível A. Isso vocês vão parceirizar com os teus afiliados para eles saberem o que é cada nível e tudo isso. Exatamente. Né? Porque não adianta só punir. O pessoal fala assim, a federação tem que simplesmente vetar jogos em alguns lugares. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade e construir isso junto. Se você for uma parceiro, construção, aí o segundo ponto é cobrar e até punir. Antes disso é isso. Exatamente. Antes disso a gente precisa, junto, segurar a mão de todos e caminhar para uma evolução coletiva. O Castanhal é um caso desse. O Castanhal, eu acho que tem um estádio, sinceramente, ele tem um centro de treinamento, na minha visão, é um dos maiores potenciais do estado. Ali o problema são outros, assim, ele precisa ter mais estrutura de arquibancada para receber um maior público, né? Ou seja, então, inclusive para o bem do próprio, para poder arrecadar exatamente, com inscrição. Então acho que cada praça tem o seu desafio
mas certamente esse é o maior desafio da federação, é conseguir colocá-los todos no nível mais alto.